eu adquiri o Direção, eu só via vídeos gratuitos na internet, né? Mas eu vi que só com isso não seria suficiente para passar. Tá muito mais difícil passar hoje em dia, muito disputado. Aí eu comprei a assinatura do Direção. Estudei pelo PDF 2.0, porque eu já tinha visto algumas lives falando, eu gostei do material. Larguei um pouquinho o lado pessoal para ir em torno de um sonho, né? Fala, turma! Muito boa noite, boa noite, boa noite! Prof. Beto aqui na área, de volta para mais uma aula. E aí, estão me ouvindo? Fala para mim. Bahia presente. Galera chegando. O que mais aqui? O áudio tá legal? Muito bem, turma. Estou aqui já pegando aqui os comentários de vocês. Assim, eita, Betão com barba. É nada disso, não. Isso aqui é falta de tempo mesmo, é correria, tá? Sim, áudio ok, beleza. Goiânia. Daniel, está distante o áudio, Betão. Dá uma aumentada no seu áudio aí para ver. E é aí mesmo. Tem muita gente aqui dizendo que tá ok. O áudio tá normal. Mateuzinho, vê lá o cabo vermelho. Acho que não está conectado. Deve ter saído. É isso aí, a célebre frase: enquanto você dorme, Betão cuida da sua aprovação. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto importante, praticamente ali encerrando o assunto do seu edital, para a gente trabalhar agora mais com parte de revisão, tá? Então, vamos ter praticamente um mês para a gente trabalhar revisão, tá bom? E aí, nós vamos estar sempre usando esse espaço da segunda-feira e do sábado para estar revisando com vocês, beleza? Em questões, em alguns resumos mesmo, tá? Então, aí é o nosso compromisso para estarmos juntos até a sua aprovação aí no Banco do Brasil. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Já restabeleci conexão, tá tudo ok aqui. Agora, vamos fazer o seguinte. Nós vamos... Ok, Mateusão? Aqui em Brasília está chovendo, graças a Deus. Então, preferi gravar aqui de casa, porque o deslocamento aqui em Brasília com chuva é muito complicado. E aí, para uma questão de deslocamento, eu preferi que fazer nos estúdios de casa. Beleza? Então é isso, vou colocar a vinheta e na volta a gente já começa falando do assunto de hoje, que é recuperação de crédito. Tá? Mercado bancário. Mercado bancário, a gente vai falar sobre operações de tesouraria, falamos também sobre varejo bancário e recuperação de crédito. Agora é hora de recuperação de crédito. Depois da vinheta eu volto.
Olá, Prof. Beto aqui para mais uma aula de conhecimentos bancários para você. Bom, na aula de hoje, nós vamos aqui falar sobre um assunto muito importante para a instituição financeira, que é justamente a recuperação de crédito. Ora, quem não quer recuperar o crédito perdido? Digamos assim, qual instituição não quer recuperar aquele empréstimo que concedeu e eventualmente acabou não recebendo? Bom, esse é o nosso foco da nossa aula de hoje, justamente recuperação de crédito na tela para você. Vamos lá. Quando a gente fala em recuperação de crédito, recuperação é uma tentativa de readquirir um crédito previamente concedido, que, por diversas razões, o cliente deixou de cumprir, ou seja, deixou de pagar. Então, podemos dizer que recuperação de crédito é o processo que se inicia quando um devedor fica inadimplente, o que, por sua vez, acontece quando ele está há mais de 90 dias em atraso em uma obrigação de crédito. Aham! Então aqui eu estou falando com você que está com a prestação atrasada do empréstimo. Betão, que acusação é essa? Estou só brincando. Se você está com parcelas há mais de 90 dias em atraso, você se torna inadimplente. Agora, se você está com operações com menos de 90 dias em atraso, menos de 90 dias, aí você é só um mero atraso. Então, há uma diferença de atraso e há uma diferença de inadimplência. Digamos assim, quando é menos de 90 dias, o banco irá apenas cobrá-lo. Ele vai cobrá-lo para receber esse valor. Agora, quando se trata de um atraso superior a 90 dias, aí não está só atrasado, ele não vai só te cobrar, ele já vai começar a fazer uma tratativa para tentar recuperar o crédito. Consegue perceber essa diferença? A diferença existente entre um atraso menor que 90 dias, ou até 90 dias, e um atraso superior a 90 dias. Se for até 90 dias, o que o banco vai fazer? Ele vai te cobrar. E é aí onde ele costuma ser mais chato, tá? Porque ele não quer que esse mero atraso se torne uma inadimplência. Ele liga igual um louco para você, 500 vezes ligando, tá? E geralmente, nessa fase, ele não tem muita flexibilidade, não. Ele vem, empurra você, pressiona você para você pagar, tá? E só depois, lá na frente, na recuperação de crédito, é que ele negocia com mais carinho. Ainda no início do seu atraso no pagamento, que é um mero atraso, não é inadimplência ainda, ele vai entender que você tem grandes chances de pagar e, por isso, ele, cobra mesmo, pressiona mesmo. Tudo bem? Então é isso. Agora, olha só, passados os 90 dias aí, olha o que acontece. A recuperação de créditos em dívida pode ser concretizada pela via judicial ou via extrajudicial. Via judicial ou via extrajudicial. O que é via judicial, Betão? Quando é na justiça. Se o banco vai até a justiça contra você, aí nesse caso é uma cobrança judicial. E a extrajudicial é a cobrança que é feita fora da justiça, tá bom? Nós vamos nos concentrar em especial na recuperação de crédito extrajudicial, tá bom? Recuperação de crédito extrajudicial. Nessa recuperação de crédito extrajudicial, o que nós vamos ter? Bom, nós vamos ter o banco tentando negociar diretamente com o devedor, tentando, obviamente, recuperar esse crédito de forma voluntária, sem ter que recorrer ao Poder Judiciário. E aí, olha só, as medidas extrajudiciais passam essencialmente pela negociação voluntária. Isto é, o pagamento é feito de forma voluntária.
ou por acordos estabelecidos entre a entidade e o devedor. Por exemplo, através de um novo plano de pagamento, uma reestruturação de pagamento. Então, é isso que você vai ter, tá bom? Uma possibilidade, uma alternativa para realizar o seu pagamento. Bom, o objetivo da recuperação de crédito é fazer com que o inadimplente liquide de forma como puder as suas dívidas. Aqui, a gente já está falando daquele período de mais de 90 dias de atraso. Eu já estou com 90 dias de atraso e aí eu estou, obviamente, fazendo de tudo que eu posso para que eu recupere o crédito, para que o banco recupere o crédito. O interesse central do banco é receber o débito antes que a dívida atinja o seu prazo prescricional. Me diga, qual é esse prazo prescricional? Você está lembrado? Bom, é o seguinte, o banco ele só pode manter o seu nome em restrição por 5 anos, seja no cartório, onde ele vai protestar o título, seja no SPC Serasa. Então, objetivando excluir o seu nome, você, né, no caso, você, eu digo você, eu quero dizer, você não, eu quero dizer o devedor. O devedor sabe que o nome dele vai sair do cadastro de restrição de proteção ao crédito em 5 anos. Então ele sabe que logo no início o banco vai pressioná-lo demais para recebê-lo. Passado 90 dias, o banco já vai transferir esse empréstimo lá para uma conta de devedores, na verdade, de saldo de clientes duvidosos. Não é bem saldo, não. É uma conta, uma provisão, uma conta de provisão para pagadores duvidosos ou devedores que eventualmente não irá cumprir com a sua obrigação. Uma regrinha da contabilidade. Tá? Então, ele tira lá, ele tem a receita para receber, ele fala, caramba, esse dinheiro não está entrando. Então, como eu já percebi que está com 90 dias de atraso, eu tenho que chamar essa conta de provisão. Tá? Conta de provisão, eu vou provisionar ali o valor que deveria estar entrando todo mês. E aí ele coloca esse devedor na provisão de devedores duvidosos, aqueles que eventualmente vão acabar não pagando o banco. E aí o banco vai tentar receber. Ele sabe que depois de passados 5 anos, dificilmente ele vai receber. Por quê? Porque a dívida não vai estar prescrita, mas essa dívida ela vai sair do órgão de proteção ao crédito. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal entendem que não é possível que uma pessoa fique com o nome negativado por mais de 5 anos. A dívida continua, mas o nome sai da proteção ao crédito, do cadastro de proteção ao crédito. Beto, a dívida não prescreve? Nunca prescreve, mas o prazo prescricional de uma dívida, sabe qual é? De 20 anos. Regra geral, uma dívida só vai vencer em 20 anos. Mas aí, uma vez que o seu nome não está mais no cadastro de restrição de 5 anos, a pessoa meio que relaxa, né? E aí o banco tenta receber. Ao longo depois que passa os 6 primeiros meses, o banco vai tendo uma flexibilidade maior para negociar com você. Então, no início é mais complexo. Tudo bem? Então, na visão do banco, o banco tem que cobrar logo de cara no início. Na sua visão, você tem que segurar a investida do banco e negociar com ele a partir do 2º ano da dívida vencida. Mas aí seu nome já está no SPC, você já está impedido de fazer diversos atos. E se for necessário, você vai ter que acabar negociando antes disso e o banco não vai flexibilizar com você. Se você conseguir aguentar 2 anos, beleza. Agora, Beto, surgiu uma dúvida aqui. Eu estou com o nome no SPC Serasa. Eu posso assumir o concurso? Pode, gente, não tem problema algum. Você não pode ser diretor do banco com o nome sujo, mas ser escriturário pode, tá bom? Então é isso. O objetivo é fazer com que o inadimplente liquide da forma como puder suas dívidas. Tá bom? O interesse central é receber o débito antes que a dívida atinja seu prazo de prescrição, que vai demorar, que são 20 anos, ou seja necessário iniciar um processo de execução junto ao judiciário. Tudo bem? Bom,
Então, fique atento aí. Uma coisa é o prazo de prescrição, outra coisa é o prazo que o seu nome vai sair do cadastro. Geralmente, possuem a recuperação de crédito, tá? Quando a gente fala nesse período aqui de recuperação e inadimplência. Recuperação e inadimplência. Ó, geralmente possuem extenso atraso e baixas perspectivas de pagamento na recuperação de crédito e relacionada a essa já declarada inadimplência, a perspectiva do banco é baixa de receber, sendo voltadas essa recuperação de crédito a consumidores endividados e cujos nomes foram inseridos em cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Então, o grande objetivo é esse, tá bom? O grande objetivo é receber da forma que der. Agora, a gente tem que diferenciar, como eu falei para você, a recuperação de crédito da cobrança de crédito. Ó, cobrança de crédito é a solicitação do pagamento da dívida contraída pelo consumidor, podendo requerer tanto o pagamento de dívidas negativadas quanto de dívidas não negativadas. Regra geral, essa cobrança é de dívidas não negativadas ainda. Eu não negativei o nome da pessoa, tá? Lembra que eu falei? Geralmente essa cobrança está dentro dos 90 dias de atraso. Dentro dos 90 dias de atraso. Então, dentro dos 90 dias, eu simplesmente vou fazer a cobrança, o banco faz a cobrança. E aqui, ó a diferença, ó, não há muita flexibilidade, não tem muita flexibilidade. Por quê? Porque eu estou esperando a pessoa me pagar horas bolas. Geralmente são pequenos atrasos e há altas perspectivas de pagamento, sendo voltadas a consumidores endividados e cujo nome ainda não foram inseridos em cadastros de órgãos de proteção ao crédito. E aí, o que eu faço na cobrança? O clássico, ligo ameaçando. Ó, se você não me pagar, eu vou inserir seu nome no SPC, hein? E aí, o que você fala? Ih, entra na fila, meu amigo. Porque aqui, ó, já tem uns 3 ou 4, já tô lá há muito tempo. Eu quero pagar para manter a minha honestidade. Eu quero pagar para manter a minha honra. Mas meu nome já está negativado, por isso que eu quero negociar. Vamos aí, me ajuda aí nas condições. Você pode fazer isso. Por outro lado, você agora como bancário, você vai convencê-lo. Olha, senhor, manter o seu nome fora do cadastro de restrição é muito importante, porque você nunca sabe quando você vai precisar de um novo financiamento. De repente você vai querer financiar uma casa própria, um carro, ou até mesmo um novo negócio, e o banco está aqui à sua disposição para negociar com você. Negociar como? Bom, a gente pode estender aí mais 10 dias de prazo para pagamento e reduzir os juros dessa parcela. Não vale a pena você atrasar, tá bom? Vamos manter o nosso relacionamento e aí, nisso você está fazendo uma cobrança. Como fica melhor para o senhor pagar? O senhor prefere pagar agora, daqui a 5 dias? Como é que é? Como é que eu posso fazer? Eu posso mandar o boleto para o senhor pelo WhatsApp? Como a gente faz? E aí você vai atendendo bem a pessoa, ele vai falar, poxa, você não vai acreditar, acabou acontecendo isso e isso comigo, por isso que eu não paguei. Fala, nossa, meu amigo, tem que ser um guerreiro para aguentar tudo isso, viu? Parabéns. Não, e além de aguentar tudo isso, eu tenho certeza que você ainda vai conseguir honrar com seus compromissos, porque você é mais forte que todas as adversidades. Então, vamos lá, olha só, você precisa motivar essa pessoa a cumprir o seu compromisso. Tudo bem? E é isso. Agora, veja só aqui, ó, a recuperação de crédito. Na recuperação de crédito e cobrança de crédito, vamos ver as principais diferenças da recuperação para a cobrança. O objetivo da recuperação, aqui ó, na recuperação, o objetivo é fazer com que o inadimplente liquide
da forma como puder as suas dívidas. O interesse central é receber o débito antes que a dívida atinja seu prazo prescricional ou que seja necessário iniciar uma ação judicial. Tá bom? Essa recuperação é para atrasos de longo prazo, tá bom? Atrasos superiores a 90 dias. Como é superior a 90 dias, possui maior flexibilidade, E a principal característica é o extenso atraso do pagamento. E o banco tem baixas perspectivas de recebimento, de pagamento da dívida, sendo voltadas a consumidores endividados e cujos nomes já foram negativados. Agora, aqui, para fechar, cobrança de crédito é a solicitação do pagamento da dívida contraída pelo consumidor, podendo requerer tanto o pagamento de dívidas negativadas quanto de dívidas ainda não negativadas. A regra é a gente pedir das dívidas ainda não negativadas. Tudo bem? Então, regra geral, a gente vai para as dívidas que não foram negativadas ainda. Beleza. Beto, para fazer essa atividade, quem é que faz dentro do banco? Bom, o banco pode fazer de forma direta ou o banco ele pode fazer de forma indireta. O banco pode contratar alguém para fazer essa atividade, tá? O banco pode fazer isso. Acontece do banco contratar uma empresa que irá realizar essa operação para a instituição financeira. Olha só aqui na tela para você, ó. O banco contrata uma empresa recuperadora de crédito, especialista em ficar ligando 1000 vezes, né? Para que você possa aí, no caso, efetivar o pagamento. Então, recuperadora de crédito tem duas modalidades. Ou essa recuperadora compra a dívida do banco, ou ele compra a dívida do banco, ou elas são contratadas pelos bancos para tentar recuperar o crédito concedido ao cliente, né? Lembrando aqui que o banco incorreu no chamado risco de crédito. Risco de crédito. Essa recuperadora de crédito, você não tem noção, ela vai fazer uma análise estatística do perfil do cliente. Ela vai analisar o perfil do cliente, tá? Analisa o perfil de cada cliente e propõe uma forma de pagamento. É isso que ela vai fazer. Então, você vai fazer aí, essa recuperadora de crédito, vai analisa o perfil de cada cliente e propõe uma forma de pagamento de acordo com as características de cada cliente. E aí, eles oferecem propostas específicas para cada um e se utiliza de táticas de persuasão para obter o sucesso na negociação, o sucesso na recuperação de crédito. Tudo bem? Então é isso. A recuperação de crédito objetiva receber aquele valor que foi concedido. Bom, para isso, o que se pode utilizar? Que medidas eu posso tentar? Bom, você pode fazer uma renegociação, que consiste em renegociar as condições já acordadas anteriormente e introduzir as alterações necessárias ao contrato de crédito, que permite ao cliente a continuação do cumprimento de suas obrigações. Estas mudanças podem passar por alterar a taxa de juro, conceder um período de carência para começar a pagar, alteração do prazo definido, redução do spread aplicável
ou a ponderação de um valor residual, vai tentar encontrar uma alternativa. Mas também pode ser conseguida através da formulação de todo o plano de reembolso, ou seja, o plano de recebimento do banco, através da diminuição das prestações mais próximas e acrescentar essa diferença nas últimas prestações. Eu posso fazer de tudo. Se a prestação é R$800, eu falo para ele, ó, você não quer, eu posso fazer o seguinte para você. Nesse começo aqui, você vai pagando R$600 para mim. Você consegue me pagar 600? Vai me pagando R$600 e depois, daqui a um ano, você começa a me pagar 1.000. Aí você se organiza e vai me pagando 1.000. Além da renegociação, que é possível, eu posso fazer o refinanciamento, constituindo um novo contrato celebrado para o reembolso do capital, mais juros, comissões e encargos na sua totalidade. Então, refinanciamento é praticamente um novo contrato. Renegociar, eu estou flexibilizando. Já no refinanciamento, é um contrato novo. É um contrato novo, inteiramente novo, tá bom? E aí eu vou ter, no refinanciamento aqui, um dispêndio financeiro pela pessoa maior. Ou seja, procure fazer uma renegociação e não um refinanciamento. Refinanciamento a gente gasta mais, ok? Você ainda pode fazer a consolidação de créditos. O que é isso? Você tem um empréstimo 1 e tem um empréstimo 2. Você pode consolidar isso tudo em um empréstimo só, tentando unificar e, quem sabe, até reduzindo as taxas de juros. Olha aí, ó, é a junção de todos os créditos em que o cliente é interveniente em um contrato, a fim de pagar o capital, juros, comissões e encargos na totalidade, que tem de ser de valor inferior à soma das obrigações em separado. Então, eu junto tudo em um só. Tudo bem? E, para fechar, concessão de um empréstimo adicional para pagar um outro empréstimo. Você pega aqui um empréstimo, um financiamento, com a taxa de juros menor para pagar o outro de taxa maior. Isso também pode ser feito, também pode ser realizado para ter uma alternativa aí para recuperar o crédito. Então, o que nós vimos aqui na nossa aula de hoje? Nós vimos que há que se diferenciar recuperação de crédito, cadê a nossa tabelona? Recuperação de crédito de cobrança de crédito. A cobrança está relacionada a dívidas de até 90 dias, a recuperação de crédito, recuperar o crédito concedido superior a 90 dias. Além disso, o banco pode fazer isso de forma direta ou pode contratar uma recuperadora de crédito ou até mesmo pode vender sua dívida para essa empresa recuperadora de crédito. Ela analisa o perfil de cada cliente e propõe uma forma de pagamento específica. Bom, nesse momento em que ela tenta recuperar o crédito, ela pode fazer uma renegociação, onde ela flexibiliza as condições de pagamento. Ou ela pode ser mala e fazer para você um refinanciamento, um contrato novo em relação à sua dívida, o que não é bom. Ou então ainda a consolidação de os seus consignados, empréstimo pessoal, limite de cheque especial, eu consolido tudo em um só e aí você se organiza e fica mais fácil sair da encrenca. E, em último caso, você ainda tem a possibilidade de obter um empréstimo adicional e com esse empréstimo você conseguir quitar o empréstimo anterior, que tem uma taxa de juros mais elevada. Quitando aquele empréstimo anterior, você fica só com esse que tem uma taxa menor. Beleza? Sabe quem vai revolucionar isso aqui? O Open Bank. Porque a partir do momento que você autorizar que uma nova instituição tenha acesso a essa bagaceira aqui, ele vai olhar e vai dizer das duas uma. Ou ele fala, meu amigo, você tá perdido, viu? Tem como te salvar, não. Negócio aí tá brabo.
Ou então ele pode falar para você bem assim, nossa, esse banco está te cobrando tudo isso? Não se preocupe, eu tenho uma solução mais barata para você. Arrasta a tela para cima lá no seu Instagram, curtindo, que você vai ter acesso a tudo isso. É só uma arrasta para cima, você autoriza essa instituição a ter acesso aos seus dados e ela vai te propor. Você vai agora ficar vivendo, procurando financeira para que você autorize a ela dar uma olhada nos seus débitos e ver se ela tem uma proposta melhor do que a anterior, para que você possa aí dar prosseguimento ao seu pagamento do seu débito, pagamento da sua dívida. Beleza? Então era isso aí que a gente tinha para a aula de hoje. Recuperação de crédito para você, assunto tranquilo, mas vai que caia na sua prova e você não tivesse estudado, não é verdade? Fique atento aí então, vamos embora. Antes da gente encerrar, lembre-se que cada cliente tem um score cred, que é o quê? O nível de índice de bom pagamento, de bom pagador. Esse índice de bom pagador, ele começa como o cliente A e vai até o H. E aí vai só da melhor situação à pior situação. Tudo bem? É importante você saber que existe esse histórico dentro do banco. Outra coisa que foi criada para ajudar foi o cadastro positivo. Você voluntariamente se insere nesse cadastro positivo. Caso o seu nome não esteja lá, o banco vendo aquilo percebe que você é um bom pagador e já te coloca como A ou B. E se você começar a atrasar os pagamentos, você vai indo lá para o final da fila. Tá? E se você se tornar inadimplente, recuperação de crédito. Eu digo você, mas eu não estou me referindo a você. Estou me referindo a uma pessoa qualquer que esteja devendo o banco. Eu me coloco no lugar de banco e você se coloca no lugar da pessoa, só para você entender mais fácil. Tá bom? Não estou dizendo que você é caloteiro, que você não paga nem nada disso, não. É só para estabelecer um diálogo com você e você entender o que eu estou querendo dizer. Tudo bem? Então não vá apelar com o Betão, não. Betão só está usando um recurso didático. Beijo, fica com Deus e até nossa próxima aula. Fala, turma, beleza? Nenhum dos dois me ajuda. Betão, mas eu estou devendo. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Já falei, você pode assumir o banco. Até porque pensa, pô, se tu tá no SPC, aí você vai assumir o cargo, você vai assumir o cargo e dizem, não, você não pode assumir não porque seu nome tá sujo. Aí você fala, uai, como é que eu pago? Eu não pago porque meu nome tá sujo e eu não posso ter condições de pagar porque meu nome tá sujo. Minha solução para mim é o quê, então? Que é isso, né? Tem que assumir o cargo e pagar o que deve. Luiz Felipe, descansa bem, Betão. Tá difícil descansar, viu, meus amigos? Muito difícil descansar. Muito difícil, muito difícil. Muita coisa para a gente entregar, para você estudar. Não é só você que rala, não. Você rala daí e eu ralo daqui. Tudo bem? Bom, agora nós vamos começar um outro assunto. Quando eu voltar do bloco, nós vamos falar de um outro assunto. Tudo bem? Deixa eu pegar aqui até, já colocar aqui na tela. Deixa eu ver se está aqui prontinho. Tá prontinho. Bom, no próximo bloco, nós vamos falar um pouco sobre orçamento público, tá bom? Próximo bloco, nós vamos falar um pouco sobre orçamento público. Deixa eu só já colocar o nome desse bloco que eu gravei aqui, para depois eu não ficar perdido. Bom, e já ficar aqui direcionado para eu enviar para os meninos no direção assim que acabar a aula. Muito bem, muito bem. Então, aqui, recuperação de crédito. Fechado. Muito bem. Agora,
ver se está aberto aqui. O Banco do Brasil é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o maior banco do Brasil. Lembra dessa musiquinha? Like, 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 like. Ainda tem uma tela aqui aberta indevidamente. Deixa eu só fechar aqui, meninos. Um monte delas. Ainda tem mais uma. É isso, meninos. Ó, vou colocar aqui a vinheta. Fechando a vinheta, eu já volto para a gente falar de um outro assunto, que é a parte de orçamento público. Estou só fechando aqui algumas janelas, meninos, para não ficar com muita coisa aberta e não dar um tilt aqui. Beleza? Vinheta e na volta a gente continua.
Olá, olá, Prof. Beto aqui para falarmos sobre orçamento público. Vai, Beto, virou professor de AFO agora? Não, nós vamos falar aqui de orçamento público, mas voltado também para uma área econômica, tá? Voltado com o viés da economia, do orçamento público na visão mais da escolha pública, do que gastar, do que investir os nossos recursos e também de como arrecadar. Beleza? Então, vamos pegar agora nessa toada para termos uma noção de como funciona o orçamento público no Brasil. Vamos lá? Orçamento público no Brasil, Zil. O orçamento público é um instrumento de planejamento que estima as receitas que o governo espera arrecadar ao longo do próximo ano e, com base nelas, autoriza um limite de gastos a ser realizado com tais recursos. Tá? Então, deixa eu trazer aqui. O que é um orçamento? Quando a gente fala em orçamento, simplesmente eu preciso fazer um planejamento de tudo aquilo que eu tenho a receber e de tudo aquilo que eu tenho a obrigação de pagar. O orçamento nada mais é do que uma ferramenta, do que um instrumento que vai prever receitas, estimar receitas e, veja, fixar despesas. Eu não fixo receita, eu estimo receita, eu prevejo receita. Agora, a despesa não. A despesa eu não vou prever meramente despesas, eu vou fixá-las. O que é fixar? Fixar é determinar, dizer propriamente dito, quanto cada despesa vai receber de recursos financeiros, quanto cada gasto será empenhado para ser efetivamente pago. A verdade é, eu não posso gastar, eu não posso criar uma despesa sem que haja uma receita respectiva para cobri-la. O Estado só pode criar ou fixar uma despesa se ele tiver uma receita respectiva para entrar, tá bom? Então, é vedada a criação de despesa sem a respectiva fonte de receita. É proibido pela Constituição Federal. Então, eu preciso fazer um orçamento. De onde nasce o orçamento? O orçamento, ele nasce dentro do próprio Poder Executivo, em que eu faço um rascunho daquilo que eu vou gastar em cada área. E para sermos mais especialistas, o nosso orçamento, o orçamento do país, ele é dividido em 3 partes. Existe o orçamento para a Seguridade Social, o orçamento em investimento em empresas estatais e existe o orçamento fiscal. Veja, é uma lei orçamentária, é uma lei que trata do orçamento. Essa lei se subdivide em 3 blocos. Primeiro bloco, orçamento fiscal, tem a ver com os impostos arrecadados pelo Estado. Segundo, orçamento de investimento em empresas estatais. Quanto o Brasil vai investir no Banco do Brasil, na Petrobras, na Caixa Econômica, nas empresas do governo. E terceiro, quanto o Brasil vai gastar, por exemplo, em Seguridade Social. Beto, o que é Seguridade Social? São os gastos que geram paz social. Gastos que geram paz social. Beto, o que é gerar paz social? Paz é P de previdência, A de assistência social e S de saúde. Então, os recursos que irão garantir uma paz social, garante previdência, assistência e saúde. E aí é importante que se diga que alguns desses gastos, eles têm destinação obrigatória. Eu não posso utilizar para outra área, tá bom? Por exemplo, os recursos destinados à Seguridade Social não podem ser deslocados para outra área para eu utilizar, por exemplo, com investimento em empresas estatais. Isso quer dizer que alguns recursos no nosso orçamento têm destinação vinculada.
O que é destinação vinculada? Eu só posso gastar naquela área. Eu não posso mandar para outra área, eu não posso deslocar para uma outra área, ainda que seja justa, ainda que seja uma área que precisa ser incentivada. Por exemplo, eu não posso pegar o dinheiro da assistência social e mandar para o Banco do Brasil, ainda que seja justo esse recurso ir para o Banco do Brasil. Por quê? É um recurso que tem destinação específica. Tudo bem? Então, o que a gente tem que saber sobre o orçamento? Sobre o orçamento, a gente precisa saber como ele funciona, como ele é elaborado e as suas etapas. O orçamento, portanto, ele nasce dentro do executivo nas necessidades de cada órgão, você já viu. Beleza, o passo seguinte é eu fazer um rascunho e mandar para o chefe do Poder Executivo, para o presidente da República. É claro que tem dentro do Poder Executivo algumas secretarias, como a Secretaria do Tesouro Nacional, algumas secretarias específicas que vão cuidar do orçamento. O detalhe é que o Poder Judiciário ele é independente. Tá? Então, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Então, o judiciário, ele também faz um rascunho de um orçamento, a prévia de um orçamento, e manda para o Poder Executivo. O próprio legislativo, ele faz um rascunho de quanto ele vai gastar e manda para o Poder Executivo. O que o Poder Executivo faz? Ele consolida esses orçamentos em um só, os do judiciário, os do legislativo, os do próprio executivo, consolida tudo isso e manda para o Congresso aprovar. Sim, o orçamento no Brasil é uma lei. É uma lei. Uma não, várias leis. Nós vamos ver que o nosso orçamento está estruturado em 3 leis. O PPA, Plano Plurianual, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Para você entender isso, vou colocar aqui na tela, ó. Você já está vendo que o orçamento é um instrumento de planejamento. Esse instrumento de planejamento, ele estima as receitas que o governo espera arrecadar ao longo do próximo ano. E, com base nelas, autoriza um limite de gastos a ser realizado com esses recursos. Então, olha o que vai acontecer. Nós vamos ter o seguinte. Você vai fazer o seguinte. Você tem aqui, ó, o plano plurianual, que é uma lei orçamentária que ela tem validade de 4 anos. É uma lei que ela determina diretrizes, objetivos e metas para os próximos 4 anos da administração pública. E olha que legal, ela é elaborada no primeiro ano do mandato do presidente da República e entra em vigor a partir do 2º ano do mandato do presidente. 2º ano do mandato do presidente da República. Bom, ó, esse dom aqui é diretrizes, objetivos e metas, tá? Ela fixa diretrizes, objetivos e metas para os 4 anos do governo. Agora, esses 4 anos vão ser elencados, eles vão ser iniciados, melhor dizendo, a partir do 2º ano do presidente, do mandato do presidente, e vai até o final do 1º ano do mandato do presidente seguinte. Beto, qual é o grande objetivo? Qual é o grande objetivo? O grande objetivo é o seguinte, é você perceber que o plano plurianual começa em um mandato e vai terminar no 1º ano do mandato do presidente seguinte. E para que isso? Para que tenha uma ideia de continuidade.
primeiro ano do mandato do presidente seguinte, o plano plurianual está valendo. Então, veja, no primeiro ano de mandato do presidente aqui, eu aprovo esse plano plurianual, ele começa a valer a partir do segundo ano, terceiro ano, quarto ano do mandato e finaliza no primeiro ano do mandato do presidente seguinte, no quarto ano. E nesse último ano de vigência, o novo presidente já vai fazendo o PPA dele. Beto, e qual é a importância desse plano plurianual? Eu vou colocar aqui tudo aquilo que eu quero que aconteça nos próximos anos no país. Todos os investimentos que eu irei fazer, todas as despesas que eu irei gastar, vai ficar tudo nesse plano plurianual. É claro, gente, que nesse plano não vai ter nada muito detalhado. Por quê? Porque aqui eu estou apenas definindo diretrizes, objetivos a serem atingidos e metas a serem realizadas, tá? Então, o que acontece? Nesse sentido, você vai ter aqui, meninos, um plano que ele tem uma duração plurianual para ajudar o nosso país a não ter uma regra nova a cada presidente que entra. Seria muito ruim para o nosso país, a cada presidente que entra, nós termos aí um conjunto de regras novas, um conjunto de regras diferentes para cada presidente que entra. Então, o plano plurianual ajuda nisso, ajuda a gente manter uma regra uniforme, mesmo em uma eventual mudança de presidente. Agora, que você já conhece um pouquinho do PPA, que ele sabe que ele funciona para 4 anos, depois de feito o plano plurianual, é a hora da gente fazer a lei de diretrizes orçamentárias. A lei de diretrizes orçamentária. Bom, a lei de diretrizes orçamentária, ela serve para quê? Ela serve para definir as diretrizes do orçamento. Perceba, o plano plurianual, de maneira abrangente, determina, olha só, as diretrizes, objetivos e metas para os próximos 4 anos. Beleza. Agora, Betão, quais são as diretrizes do orçamento? Lembra que eu já estou no primeiro ano do mandato do presidente? Quais serão as diretrizes do orçamento para o ano que vem? Aí vem essa LDO, que deve ser aprovada até o dia 17 de julho de cada ano, e essa LDO vai estabelecer as metas e prioridades que deverão ser cumpridas no exercício seguinte, ou seja, no ano seguinte. Percebe que é uma cadeia? Primeiro eu trago 4 anos para frente. Depois eu defino as metas e prioridades para o ano seguinte, isso até julho, detalhando mais o PPA. Eu detalho o PPA e trago para a LDO. E na LDO eu já estou definindo meta e prioridade para serem cumpridas no ano que vem. Aí, quando chega em dezembro, tem que ser aprovado o orçamento do ano seguinte. A terceira etapa é aprovar o próprio orçamento do ano seguinte. Então, veja, PPA faço para 4 anos. Depois eu faço a LDO, que define as diretrizes, define, a lei já é a lei de diretrizes. Na lei de diretrizes, eu estabeleço as metas e as prioridades para o orçamento do ano seguinte. Aí vem a lei orçamentária, se balizando na LDO, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, se balizando na LDO, irá agora fazer o orçamento propriamente dito. É nessa LOA que eu vou ter as 3 peças do orçamento. É nessa LOA que você vai separar o dinheiro da arrecadação dos impostos, orçamento fiscal, o dinheiro para investimento nas empresas do governo, orçamento de investimento em estatais, e o orçamento destinado à Seguridade Social, paz, previdência, assistência e saúde.
Lembrando que esse orçamento agora, ele vai cumprir as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes, atendendo aos princípios, aos objetivos e metas lá do Plano Plurianual. Então, há uma relação PPA, LDO e LOA. Repita comigo, PPA, LDO, LOA. PPA, LDO, LOA. Tem o Plano Plurianual, 4 anos. LDO, eu defino as metas e prioridades para o ano seguinte. O orçamento é a fixação da despesa e a estimação, a previsão da receita. Eu torço para que essa receita entre. Essa receita entrando, ela vai ser suficiente para pagar as despesas. Beto, e quando as receitas são insuficientes para pagar as despesas? É aí que entra uma das fontes e uma das explicações da emissão de títulos públicos. Os títulos públicos serão emitidos quando essa receita estimada não se concretiza e acaba que ela acaba sendo menor do que a prevista, não conseguindo, portanto, cobrir todas as despesas. Se as receitas não cobrem todas as despesas, alguma despesa vai ficar sem ser paga. Me diga, como é que eu pago, portanto, uma despesa se eu não tenho dinheiro? Como é que você paga algo que deve não tendo dinheiro? O seu salário foi insuficiente para pagar tudo que você deve. Qual é a alternativa que você tem? Me fale. Qual é a alternativa que você tem? Muito bem, pegar dinheiro emprestado. E é isso que o país faz a partir dos títulos públicos, tá bom? Então, vem comigo de novo aqui na tela. Vem comigo de novo na tela para você entender. Olha só, o que você tem aqui é o seguinte: a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é aprovada, as diretrizes do orçamento do ano seguinte. Vamos pensar aqui, ó, a LDO de 2021 define as metas e prioridades para 2022. Aí, com base no PPA e na LDO, é que vai vir a lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual, ela é o próprio orçamento. É o próprio orçamento. Percebe? Então, a lei orçamentária anual, que é o próprio orçamento, vai delimitar tudo que o governo irá gastar, tudo que o governo irá realizar ao longo do ano. Tudo bem? Então, tem que ficar muito atento a isso. Tem que ficar muito atento a isso. Por quê? Porque a lei orçamentária anual é o próprio orçamento, é o orçamento propriamente dito. Beleza? Então, olha só, o planejamento, que é fazer o orçamento, é uma das tarefas essenciais da gestão governamental. É por meio dele, do planejamento, que se definem as estratégias para orientar o rumo que se deseja para o país. E são definidas as prioridades do governo federal. Como os recursos financeiros, organizacionais, informacionais e tecnológicos de um país são limitados, é preciso fazer escolhas. E o planejamento é o espaço político decisório no qual o governo decide, em resposta à demanda da sociedade, quais políticas públicas serão implementadas para solucionar os problemas e aproveitar as oportunidades. E o orçamento é que vai inserir quais são essas escolhas públicas realizadas. Tá bom? Podemos dizer, então, que o orçamento público é um instrumento utilizado pelo governo federal para planejar a utilização do dinheiro arrecadado com os tributos. O que é tributos? Impostos, taxas, contribuições de melhoria
dentre outros. Esse planejamento é essencial para oferecer serviços públicos adequados, além de especificar gastos e investimentos que foram priorizados pelos poderes, pelo legislativo, executivo e pelo judiciário. Bom, essa ferramenta, que é o orçamento, estima tanto as receitas que o governo espera arrecadar, quanto fixa as despesas a serem efetuadas com o dinheiro. Assim, as receitas são estimadas porque os tributos arrecadados podem sofrer variações ano a ano, ou seja, pode ser que alguém não pague, ele está querendo, aqui dar uma amenizada na coisa. Enquanto as despesas são fixadas para garantir que o governo não gaste mais do que o que arrecada. Eita, se fosse verdade. Uma vez que o orçamento detalha as despesas, pode-se acompanhar as prioridades do governo para cada ano, como, por exemplo, o investimento na construção de escola, a verba para transporte, gasto com saúde. Esse acompanhamento contribui para fiscalizar o uso do dinheiro público e a melhoria da gestão pública também. E está disponível aqui no portal da Transparência do Governo Federal, que é a fonte desse material. E eu coloquei isso aqui justamente para você ver aqui, ó, nesse segundo período aqui do primeiro parágrafo, ele diz: assim as receitas são estimadas porque os tributos podem sofrer variações, sofrer variação que um paga, o outro não. Nós pagamos, enquanto que boa parte dos grandes empresários não pagam. Isso é que é complexo, Porque aí grandes empresas não pagam, tem aí bilhões e bilhões em dívidas e nós, pessoas físicas, somos os que mais contribuímos. Tudo bem? Bom, aqui eu fiz um passo a passo para elaboração do orçamento. O processo de planejamento envolve várias etapas, porém 3 delas se destacam: a aprovação do PPA, da LDO e da LOA. Para organizar e viabilizar a ação pública, o PPA declara as políticas e metas previstas para um período de 4 anos, assim como os caminhos para alcançá-las. A LDO e a LOA devem estar alinhadas a essas políticas e metas presentes no PPA e, por sua vez, LDO e LOA são elaboradas anualmente. Agora, a LDO determina quais metas e prioridades do PPA serão tratadas no ano seguinte, além de trazer algumas obrigações de transparência. A partir daí, a LOA é elaborada, detalhando todos os gastos que serão realizados pelo governo, quanto será gasto, em que área do governo e para que será gasto. A ideia é terminar cada ano com a LOA aprovada para o ano seguinte, ou seja, com todo o detalhamento dos gastos e receitas. O que a gente está querendo dizer é que o grande objetivo do país é terminar o ano de 2021 com o orçamento de 2022 aprovado, terminar o ano de 2022 com o orçamento do ano de 2023 aprovado. É isso que a gente quer. Só que nem sempre isso acontece. Mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. Tudo bem? Agora, o que a gente tem que ter a noção é o seguinte: esse orçamento público, ele prevê receitas e despesas. Prevê receitas e despesas. E aí, o que acontece? Receitas e despesas são justamente a essência do orçamento. Só que aí, o detalhe é que a receita a gente já sabe, são os tributos, tá bom? Beto, o que seria a receita pública? A receita
ela pode ser uma receita ordinária, receita comum e uma receita extraordinária. Então, o que é a receita ordinária? É aquela que entra sempre, todo mês está pingando ali para o governo. E a extraordinária? A extraordinária é aquela em que acontece só uma vez. Quantas vezes você pode vender um porto? Quantas vezes você vende um aeroporto? Quantas vezes você vai vender um terreno? Uma única vez. Então, quando o governo vende algo e ganha recurso com isso, faz uma concessão, ganha, entra muito dinheiro com isso, e ele fica todo felizão, é uma receita extraordinária. Qual que é o problema? Não é que a receita extraordinária é um problema, é que eu não posso contar com ela para o ano que vem. Então, o governo vem dizer, não, as nossas contas fecharam esse ano no melhor nível dos últimos 10 anos. Aí você vai ver, a maior parte da receita foi de fontes de receita extraordinária, de receitas que não estarão presentes no ano seguinte. Então, não é lá grande coisa, porque ano que vem vai voltar a ser ruim de novo, porque só ficou positivo ou só ficou menos negativo devido a vendas que só acontecerão uma vez. Então, assim como eu tenho receita ordinária, receita que entra todo mês, tem a receita extraordinária. Bom, além da receita, por óbvio, nós temos também a despesa. E aí, a despesa é um pouquinho diferente. A gente vai falar de despesa orçamentária e extra-orçamentária. Despesa orçamentária é aquela que está prevista no orçamento. Despesa extra-orçamentária é aquela que inicialmente não estava prevista no orçamento e eu tenho que anunciar, eu tenho que incluir algum crédito adicional para um crédito adicional para conseguir honrar e pagar aquela despesa. Então, receita ordinária, receita extraordinária. Despesa orçamentária prevista no orçamento, despesa extra-orçamentária não prevista no orçamento e que para que seja efetivamente gasta, em alguns casos, eu tenho que aprovar créditos adicionais. Tá bom? Mas a gente não precisa entrar nesse nível de detalhamento, porque não é aula de AF, caramba. É aula de conhecimentos bancários. Muito bem. Beto, a privatização dos Correios seria uma receita extraordinária? Com certeza é uma receita extraordinária. Bom, aí, veja só, despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado por meio de impostos ou outras fontes para custear os serviços públicos. Beto, o que são serviços públicos? São as despesas correntes. Aqui é uma boa você lembrar, hein? Serviços públicos, despesas correntes, tá? Então, vamos diferenciar o que é despesa corrente e o que é despesa de capital. Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado por meio de impostos ou outras fontes para custear os serviços públicos. Serviço de saúde, serviço de pagar servidor público, chamamos isso de despesa corrente. Eu tenho que pagar naturalmente sempre, tá bom? Despesas com educação, isso é uma despesa corrente. Agora, essa despesa corrente, ela basicamente é feita com os serviços educação, saúde, transporte, prestados à sociedade. Ou essa despesa é para a realização de investimentos. Uma despesa que é para investimento, eu chamo de despesa de capital. Então, é importante que você tenha esse conceito em mente. O que é uma despesa corrente? E o que é uma despesa de capital? Estou sentindo que isso vai ser cobrado de vocês, gente? Despesa corrente, gastos com serviços públicos, incluindo o servidor e o aparelho público.
Despesa de capital é a realização de investimentos. Aí a transposição do Rio São Francisco, aí eu estou falando de investimento em pesquisa científica, tá bom? Então, é isso que vai acontecer. A gente tem que separar o que é despesa corrente do que é despesa de capital, ter clareza nisso para você não errar na prova. E mais, uma outra classificação é quanto à vinculação da receita e a vinculação da despesa. Vinculação da receita e vinculação da despesa. É muito importante a gente ter essa noção. Tá bom? Por quê, Betão? Porque essa noção vai fazer você entender melhor como funciona o nosso país. Tá? Receitas vinculadas para áreas específicas e também despesas obrigatórias, tá bom? É muito importante a gente ter essa noção, Então, vamos lá. Receita vinculada é uma grana que entra com uma finalidade específica, ó. Receita vinculada. Só podem ser usadas para determinados fins definidos em lei. Exemplo, salário e educação. É uma contribuição paga pelas empresas à União, que só pode ser usada para cobrir gastos com ensino fundamental. Outro exemplo é a contribuição incidente sobre o domínio econômico, chamada de CID, que na verdade já vem embutida no preço da gasolina, que só pode ser usada na construção e na recuperação de estradas, em infraestrutura de transporte e em ações de proteção ambiental. Percebe que já tem uma destinação específica? Já tem uma destinação específica. Eu não vou gastar com qualquer coisa. Então, isso é muito, muito importante para você visualizar a importância de cada receita para o funcionamento do nosso sistema, tanto econômico, quanto do nosso sistema fiscal, quanto do nosso sistema orçamentário. Tá bom? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui na receita que ela não é vinculada. Qual seria essa receita não vinculada? Tá bom? Antes da gente ver isso, eu quero trazer aqui para você, como eu gosto sempre, né, de mostrar para você aqui, eu estou trazendo o artigo... Não. Eu vou aumentar aqui um pouquinho a fonte. E aí... Não, é o 212 da Constituição. Cadê você? Onde mostra justamente o salário e a educação. Está aqui. Então, ainda não é esse. Aqui, ó. Olha só, parágrafo 5º. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. É o artigo 212, parágrafo 5º da Constituição. Perceba que essa receita está diretamente vinculada a uma área específica, não podendo gastar com outra coisa. Agora, eu tenho receitas também não vinculadas. Ó, de outro lado, a receita não vinculada é aquela em que o administrador público poderá escolher, utilizando-se dos critérios de conveniência e oportunidade,
onde aplicar os valores arrecadados. Regra geral, são as receitas de impostos. Receitas de impostos. Então, é isso. Você tem que ficar ligado nessas nuances, tá? Mas eu não acredito que isso vai ser o foco da prova de banco, não. Tá bom? Então, agora vamos analisar as despesas. As despesas. Bom, nós temos aqui despesas obrigatórias e despesas discricionárias. Bom, as despesas obrigatórias são aquelas que o Estado não pode fugir. Despesas que o Estado é obrigado a fazer. Então, nós temos aqui, despesas obrigatórias. Pagamento da dívida pública, salários dos servidores, aposentadorias, benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença, benefícios previdenciários, né? Transferências que a Constituição define para os estados e municípios e acaba deixando pouca margem para despesa discricionária. É importante a gente agora fazer uma crítica ao orçamento brasileiro. O nosso orçamento brasileiro ele é muito engessado. E ele é engessado por um motivo muito simples. Se eu deixar ele aberto, os nossos gestores são muito relapsos. Eles não conseguem dar foco àquilo que tem que ser dado. E aí, a Constituição saiu engessando um monte de coisa. É verba para educação, verba para saúde, percentual do PIB para saúde, para educação. Eu vou vinculando. E isso nós chamamos de despesa obrigatória. Fica ligado, o que importa nisso para a gente? É despesa obrigatória pagar a dívida pública, pagar os juros dos títulos públicos. É uma dívida obrigatória, eu não pago se eu quiser, eu sou obrigado a pagar. Dois conceitos importantes nós aprendemos então, que o orçamento público ele fixa a despesa e estima a receita. Esse orçamento ele é feito em etapas. Primeiro eu faço o plano plurianual, que é um projeto para os próximos 4 anos. Aí, para eu pegar aquilo que vai ser feito nos 4 anos para ser executado no ano seguinte, vem a LDO e diz, olha só, as metas e prioridades para o ano que vem, de acordo com o PPA, é isso, isso e isso. Aí vem no final do ano a LOA, que é o orçamento, e fala, bom, para atingir as metas e prioridades estabelecidas, o que eu vou gastar é isso, a receita que eu vou receber é essa, os projetos que eu vou investir vão ser esses, fica tudo esmiuçado ali. E aí, dentro dessa receita, no momento de entrar a grana, entra a receita ordinária, aquela que sempre entra, e entra a receita extraordinária, aquela que entra uma vez e sabe-se lá Deus se vai entrar de novo. Bom, por outro lado, eu também tenho as despesas. As despesas correntes, que são o pagamento dos serviços públicos, incluindo os servidores. E as despesas de capital, que são as despesas de investimento que o governo faz. Além delas, eu vou classificar a despesa quanto despesa obrigatória e despesa não vinculativa, não obrigatória, discricionária. Discricionária é você escolhe como gastar aquilo ali. Então, despesa vinculada. A despesa vinculada eu não tenho escolha. Eu tenho que pagar benefícios socioassistenciais, eu tenho que pagar educação, saúde, segurança. Essas são despesas obrigatórias. E, em especial, eu tenho que pagar a dívida pública, os juros da dívida pública e também amortizar o principal. É fundamental ter essa noção para você ir bem na prova. E as despesas discricionárias é o financiamento de pesquisa científica, melhoria do ensino, modernização dos hospitais, construções de estradas, infraestrutura, é o melhoramento. Melhoramento, tá bom? Então, precisa ficar atento e não errar isso na sua prova. Beleza? Então é isso. Betão vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula que fala sobre orçamento público e também receita pública e despesa pública.
E aí você descobre de onde saem os chamados títulos públicos. Sempre que essa receita arrecadada é menor do que a despesa feita, vai dar um negativo no governo. Dando negativo no governo, o que eu vou fazer? Eu preciso agora empatar isso. Ou seja, se eu tenho uma despesa de 200 e só arrecadei 140, como é que eu faço para pagar a despesa toda? Está faltando 60. Eu pego esses 60 de dinheiro emprestado. Quem empresta? Eu, você, as empresas, vai emprestar para o governo 60 e aí ele completa e passa a ter o recebimento de 200, numa receita, né? Mas ele passa a ter recursos na totalidade de 200, despesa de 200 e aí casa perfeitamente. Eu pago tudo que devo ao longo daquele ano, não usando apenas o capital próprio. O que é o capital próprio do governo? É o recurso que ele arrecadou dos impostos. Mas o governo, infelizmente, no Brasil, acaba fechando anos, na maioria das vezes, com a ajuda de capital de terceiros. O que é o capital de terceiros? É o dinheiro emprestado para o governo, tá? É o dinheiro emprestado para o governo. Beleza? Então é isso. Espero você na nossa próxima aula. Um grande abraço, fica com Deus e lembre-se, desistir dos seus sonhos não é uma opção. Fala, galera, beleza? Tô olhando aqui o chat e decepcionado com vocês, hein? Pô, a gente tá dando uma aula do assunto, vocês ficam aí brigando. Ah, porque ou é entreguista, outra é não sei o quê. Gente, guarde o seu posicionamento político. Guarde o seu posicionamento político. A gente tá aqui para aula. A gente não tá aqui para julgar isso ou aquilo, não. Vocês estão aqui para aprender. Ficaram aqui, pediram tanto essa aula, dei um jeito para ela ser ao vivo. Para quê? Vocês ficaram discutindo politicagem aqui, pô? Não, né? Eu entrei aqui ao vivo na aula para falar isso. Falei aqui, ó, vocês pedem aula e ficam brigando, tá? E aí vem. Estão brigando sim, viu? Larissa, estavam brigando aí. Um é entreguista, o outro não é. Tem que privatizar? Não tem. O objetivo não é esse. O objetivo é a aula. Obrigado, meninos. Vocês aí falando, Betão. O que acontece se não cumprir o PPO, LDO e LOA? Eu tava lendo o chat, sim. Betão, o que acontece se não cumprir o PPO, LDO e LOA? Bom, nada, né? Devia ser responsabilizado por crime de responsabilidade. Legalmente seria crime de responsabilidade. Então, se eu pegar um empréstimo no exterior, aumenta a inflação? Tende a inflação a subir? Sim, por quê? Porque se aumenta a oferta monetária. Pegou empréstimo, coloca dinheiro na economia. Viu, Razek? Beleza, Magno? Essa eu já respondi, vocês colocaram aqui para eu ver, né? Quando faz transferência pelo Caixa, tem para o BBB, mas não caio de... Que é isso? Não entendi não, viu, Natália Temponi? Quando faz transferência pelo Caixa, tem para o BBB, Big Brother Brasil, não deve ser BBB. Entendi. Vale a pena investir em título público? Vale sim, depende do qual propósito. Acha que vai cair alguma questão disso na prova? É difícil, só com 10 questões é difícil. Cadê a maconha? Tem não.
Beijo, Minas Gerais! Jennifer Antunes. Essa eu já respondi, Razek, crime de responsabilidade. Então, como o Serasa consegue abaixar? É campanha que eles fazem e você já está lá na recuperação de você, lá vai eu de novo. Eu tenho medo, depois eu fico recebendo e-mail. Ah, é porque o professor fica considerando que os alunos... Eu já recebi e-mail disso. Quando eu falo isso, é uma linguagem puramente didática. De nenhuma forma eu estou tentando afrontar você. Quando eu digo que você está devendo, não é você, é você pessoa, tá? O Serasa consegue baixar porque são campanhas. A dívida já está lá há um tempo e aí ele negocia com as instituições. E é melhor receber pouco do que não receber nada. Fala da saída do bebê da Febraban, Betão. Não muda nada, isso é politicagem. Boa noite, Betão. Gilmar de Arraes aí. Valeu, Gilmar. Abraço. Fala da saída do bebê da Febraban. Não muda nada, não. Só politicagem. Tá? Para nós mesmo, diretamente, muda nada. Esse conteúdo cai para o Banese? Não, não cai, não. Obrigado. Sua dívida impede de tomar posse no concurso? Não. Vocês sabem o que é precatório? Porque aí vocês começam a entrar em coisas que não tem nada a ver. Precatório é uma ação judicial que alguém ganhou do governo federal e ele tem que pagar. Precatório é isso. Tá? Então você precisa saber o que é o precatório. Precatório é quando o governo deve a você. O governo está te devendo. Tá? E aí ele entra. O precatório é uma dívida obrigatória? Sim. Se o governo te deve, ele tem que te pagar. Tá bom? Eu acho que na verdade não cai nenhuma, viu, Rafael Macedo? Não vai cair essa parte, não. São só 10 questões, sabe? Mas a gente pode ver algo nesse sentido também. Os precatórios mais que dobraram no último ano. A partir do momento que o governo vai cometendo erros em várias searas, tá? Eu falo, por exemplo, prende a pessoa inocente, a pessoa entra na justiça, ganha, e aí vai lá, gera um precatório, gera um título em favor da pessoa. Tudo bem? Meninos, olha só, para vocês que estão aí, Beto, o que gera mais inflação? Emitir moeda ou contrair empréstimos de fora? Não dá para saber, Alexandre. A gente não tem como saber disso. A priori, não. Depende de quantidade, do prazo, de quanto está o dólar. Entende? Por que essa dúvida? Irá ter mais alguma aula? Não. Agora a gente encerrou por hoje. Eu devo fazer mais algumas gravações aqui, mas vai ser em off. A gente não vai ser agora, deve ser para depois de meia-noite. Então, mas para o direção, tá? Mas não vai ser agora, tá? Então, assim, infelizmente, se você não é assinante, essa aula que eu vou fazer, o meu corujão, digamos, privado, você não vai conseguir acompanhá-la, tá bom? E ela vai entrar no curso dos meninos, tá? Que vai ser uma aula falando de quê? Um pouco de título público, tá bom? Falando sobre um pouco de títulos públicos, a base, porque como eu falei, são 10 questões, não dá para a banca cobrar tudo. Tudo bem? E aí, essa parte só vai ficar para os meninos que são do curso. Mas, alegrem-se, né? Eu vou falar sobre isso nas aulas de revisão aqui, que vão ser online de novo. A aula inteira
vai ficar lá dentro. Mas a título de revisão, nós vamos ter aí agora para vocês ao longo dos dias aí, tá bom? Ah, uma coisa que vocês estavam falando no chat, pô, Betão, você tá cansado? Meninos, não vou mentir não, muito, muito. Se eu mostrar o meu pé, bolha de sangue no meu pé, bolhas e bolhas nos dois, de tanto ficar em pé. Ah, não vou mentir para vocês. Muito, tô dando 200% de mim, né? E por amor, não durmo. Por quê? Porque as minhas aulas eu exijo de mim mesmo que tenha qualidade, porque eu não estou aqui por estar. Eu estou aqui para entregar o melhor conteúdo para você. Para você que está aqui assistindo no online, para os meninos que assistem gravados, sabe? Então, assim, não é fácil. Além disso, eu sou pai, sabe? Então, cuido do Mateuzinho, cuido do Gustavo, meu mais velho, que ele é mais tímido, né? Não aparece tanto. Então, assim, é complexa a situação, complexa. E às vezes vocês acham que o professor já sabe tudo, que eu já veio, não, o Beto sabe tudo isso de cabeça. Não, um monte de coisa eu tenho que pesquisar. Tem professor que diz uma coisa, o outro diz outra, e aí isso chega para mim. E aí, Betão, como é que eu me posiciono nisso? Eu vou com quem? Eu não vou com nenhum. Eu vou com a visão que eu tive do assunto, é um assunto novo que nunca caiu. Aí elabora questões para o simulado. É um conjunto de atividades que a gente faz. Então, que realmente é desgastante. Eu tô aqui com medo de tirar o meu tênis. Eu aqui tô com medo de tanto que dói e de tanto de... Quando eu tiro, final de semana, eu tirei minha meia. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção de como tava. Sangue mesmo. Sangue, a meia suja de sangue. Jogar fora. De tanto, é esforço, é trabalho. Isso não é por dinheiro, é por amor. É por amor. É claro, a gente é bem remunerado? É bem remunerado, sim. Mas a gente faz isso por amor. Por amor. Tá? Então, vai ter dias que eu vou estar mais cansado, menos cansado. Agora mesmo, o que a gente não vai fazer agora online? Eu vou descansar um pouquinho. Na madrugada eu volto, gravo, fecho essa parte toda teórica. E aí eu fico mais tranquilo com isso para cuidar das outras partes. Para cuidar da revisão de vocês, de elaborar questões de assuntos para revisar com vocês. Vocês entendem? Então, assim, é uma luta muito grande. Tá? Ana, eu lhe mostro chulé. Se não fosse só chulé, ainda ia. Sangue mesmo. Sangue. Infelizmente, é sangue. O pé foi para o espaço, cheio de bolha, de tanto ficar em pé. De tanto ficar em pé. Né? Então, é isso. Eu faço isso por amor. E é claro, confesso também, hoje eu estou mais tristinho mesmo. Vocês me conhecem muito bem. Hoje estou mais tristinho. E por isso eu rogo pelas orações de vocês, para que eu aguente mais esse mês aí até o final e a gente possa sair vitorioso dessa. Tá bom? Amo muito fazer tudo isso, amo muito, mas não é fácil. Não é fácil, muita cobrança, muita exigência minha comigo mesmo, né? Então, assim, excelência, padrão de qualidade, entregar logo todas as aulas. Eu me cobro muito e é a vida, né? A gente vive. E engraçado como vocês me conhecem. Aí vocês estavam falando que eu estava triste, eu fui tentando mudar o meu astral ao longo da aula para que vocês não passassem por isso. Eu falei, cara, não acredito que eles vão conseguir ver isso, tá? Eu peço muito, muito, muito a Deus que nos dê força, a vocês e a nós, de chegarmos até o fim sendo vencedores. Estou de férias do meu serviço, mas quando saiu o edital do Banco do Brasil, eu já tinha contrato assinado com as turmas de presencial aqui em Brasília. Então, dei presencial de manhã, presencial à tarde, aí vim aqui agora à noite.
Eu não dou conta de dar aula sentado, mesmo aqui em computador podia dar, mas eu prefiro fazer em pé, mais dinâmico e tal, essa coisa toda. E é isso. Bom, agora que eu conversei um pouco com vocês, vou dar uma descansada aqui agora. Volto por volta de meia-noite, meia-noite e meia, depois de ter descansado um pouco. E aí, fecho essa parte de títulos públicos, tá? Que nós vamos ver aqui no ao vivo, na revisão. Em revisão a gente vai ver, então fica tranquilo, tá bom? Você não vai perder essa parte. Mas, nesse agora, eu vou fazer só gravado e mandar para os meninos para a gente entregar tudo. Tudo bem? Beijo, fica com Deus e, com certeza absoluta, nós nos vemos muito em breve ainda ao longo dessa semana. Tudo bem? Se vocês não fizeram o simulado de ontem, corram lá, façam o simulado, está no site do Direção, tá? Tem um simulado lá gratuito para você, simulado top, tá bom? E que vale muito a pena para vocês lá fazer esse simulado. Meninos, beijo, fui, acho que eu tirei todas as dúvidas aqui. Eu tentei ficar descalço, não resolve. Eu preciso de um fundo macio. Aí eu tenho um tênis em gel, que ele tem uma maciez muito maior. E aí me ajuda. O chão é duro, então não dá. Mesmo com carpete, mesmo com... Tentei botar um colchãozinho, ele afunda, não fica legal, tá? Então, tem um tênis ortopédico que eu comprei para dar uma ajudada, mas tem jeito não, agora é isso. Mas eu vou resistir com a oração de vocês, com a reza de vocês, eu tenho certeza que eu vou resistir. E eu também oro aqui por vocês, para Deus abrir a mente de vocês, para vocês aprenderem mais e melhor, para Deus colocar as palavras certas na minha boca para eu explicar de uma forma com que você entenda, e em especial que ele faça com que caia na prova aquilo que eu expliquei com todo o amor do mundo para você e que o Direção fez chegar até a sua casa. Tá bom? Beijo, obrigado equipe Direção pelo apoio de sempre. Vamos junto! Lembre-se, desistir dos seus sonhos não é